Oi, boa tarde a todos. Então, estou aqui novamente para uma nova brincadeira em que a gente vai montar um vaso de suculentas, ok? É, Temos aqui uma bacia, né, de cerâmica que foi reutilizada. Ela durante a primavera e o verão ficou com plantas, flores anuais, e agora que tiveram o seu ciclo e agora elas foram trocadas. Tá? Então a bacia também foi feita no mesmo conceito que eu passei no vídeo passado, com a questão do vaso ecológico. Tá? Então aqui já tem uma farta camada de drenagem, com todos aqueles ingredientes. E vamos inicialmente fazer um fundo, né? Para a gente poder ter uma base e colocar as plantas que vão compor essa micro paisagem, ok? Então a gente fez a camada e agora vamos trabalhar com suculentas, né? Que são plantas que têm uma durabilidade grande, super versáteis, estão sempre bonitas quase que o ano inteiro e de baixa manutenção, né? Ou seja, são plantas que precisam de muito pouca água, né, para se desenvolver e, e dá um efeito bonito, ficando bonito, elas ficam bonitas quase que durante o ano inteiro, tá? Então a gente vai trabalhar com vários elementos, né, para a gente poder ter um efeito visual bonito, em que cor, forma, textura e volume, ou seja, o tamanho é que vão fazer essa combinação ficar harmoniosa. Aqui a gente tem uma mistura preparada para suculentas, em que a gente tem uma porcentagem bem grande de areia, né, na sua composição, porque é isso que as suculentas gostam, né? E outra coisa, ao contrário do que todo mundo pensa, suculentas são plantas geralmente de solos áridos, em que é calor durante o dia e à noite faz frio. Então, elas se utilizam do orvalho, né, que é depositado nas folhas, e por serem suculentas, esse orvalho ele escorre pelas folhas, né, vindo a trazer um pouco de umidade para as plantas, tá? Então, são plantas em que também foram feitas, né, essas mudas. Tá vendo aqui tem um resto de matéria orgânica. Todas elas foram cultivadas dentro do sistema do vaso ecológico. E aí a gente vai estar compondo esse arranjo com várias formas. Eu gosto muito de trabalhar com pedras como se fossem elementos que vão dar um destaque, né, e que estão sempre presentes em ecossistemas em que elas se desenvolvem, né? Solo raso, muito pouca umidade e assim vai. A gente pode até colocar algumas suculentas assim de uma maneira em que elas ficam meio que para fora do vaso, dando uma noção de já estarem aqui há algum tempo, né? São plantas que são utilizadas
nesse tipo de vaso e que ficam bonitas, né, ao longo do ano, né, necessitando de também muito pouca manutenção e vão estar sempre bonitas. Aqui uma forração, essa é uma suculenta que quando ela fica muito tempo no sol, ela fica avermelhada, tá? Então isso dá um contraste bonito, confere uma cor ao conjunto, né? E valoriza as outras formas que estão ao redor. Tá? No caso aqui a gente vai ter uma cor de vinho, né? Depois, na hora de irrigar, todo esse efeito aqui ele vai aparecer mais. Aqui também uma outra suculenta, que como essa que também fica avermelhada, ela é uma forração, né? É uma suculenta de forração. Aqui eu já dividi elas para que ela possa se alastrar durante, em todo esse espaço aqui, fazendo uma composição bonita com relação ao tamanho, né? A forma e a cor, né? Conforme ela cresce, ela vai espalhar e vai dar um efeito de cascata nesse vaso, tá? Tudo isso vai aparecer a hora que a gente estiver completando essa quantidade de terra necessária, tá? Agora a gente vai molhar levemente, primeiramente para limpar essas folhas. Essa suculenta ela tem uma folha cheia de pelos, então a terra gruda um pouquinho. Tá vendo a água como cai? É como se ela tivesse impermeabilizada, então a água escorre, né? A gente coloca uma certa quantidade de água inicial e agora a gente parte para o acabamento. O acabamento eu vou fazer com esses pedriscos, né? Esses seixos, esse aqui é originário da peneiração da areia, essa areia de construção que vem e a gente reutiliza elas aqui nessa composição, dando um destaque, né, para cada cor, para cada forma, né, buscando valorizar essa composição, né, e cor, forma, textura e volume vão fazer esse aspecto harmônico. O pedregulho também serve para segurar, né, um pouco a água quando você for molhar, para que ele não perca a terra, não caia fora do vaso por uma questão de jato forte de água, outra coisa assim. E aí, para finalizar, a gente jogaria uma camada muito fina de areia nesse pedregulho, somente em cima dele, para ele selar, né? Ele fixar, funcionaria quase como um rejunte, né? Valorizando ele, agregando e fazendo uma outra proteção do solo. Agora molhando novamente. A gente vai mostrar o efeito final dessa brincadeira, tá? Como eu falei da outra vez, a apostila está em elaboração e quem tiver interessado na minha página no Face vai ter todas essas informações. Meus contatos também estão lá e fico à disposição de vocês para mostrar
esse trabalho. Olha só, agora abaixa aqui. Olha o efeito que isso vai dar. Daqui uns 2 meses, 3 meses, isso vai estar completamente já bem formado, a forração já vai ter espalhado e ela vai dar vai mostrar mais esse contraste entre esses 4 elementos: cor, forma, textura e volume. Ok? Agradeço aí pela atenção de vocês. Compartilhem à vontade. E um bom final de semana para vocês. E um ótimo domingo para todos nós. Grande abraço. Obrigado.